Astronomia em 5 minutos nós vamos conversar sobre a distância das estrelas medidas por paralaxe, né? Então vamos tentar entender o que é isso e eventualmente alguns de vocês vão poder fazer essa experiência pessoalmente, né? Então o que é isso? Na realidade, o que é a paralaxe? A paralaxe é uma coisa muito simples e é fácil de todo mundo entender. Então imagina que você está olhando um objeto bem na sua frente, aí, a meio metro de distância. Fecha um olho, olha para ele, depois fecha o outro olho e olha para ele. Você vai ver que parece que ele moveu, né? Isso é o que a gente chama de paralaxe, ou seja, se eu estou a uma distância suficientemente pequena do objeto, quando eu olho com um olho, eu olho com o outro, eu vou ver que parece que ele mudou de direção. Se eu olho um objeto distante, você não vai conseguir ver essa variação porque ela é muito pequena. Então, a gente pode fazer essa conta usando o fato de que a Terra gira em torno do Sol. Então, se você olhar uma estrela numa determinada época aqui, você vai ver ela numa posição. Se você esperar 6 meses e olhar a mesma estrela, você vai ver ela numa posição diferente. Ela vai como se estivesse girando em torno de um ponto no céu, né? Então, essa distância aqui que ela está girando aqui, que você está vendo aqui, ó, isso aqui forma um triângulo retângulo, né? Olha. Ora, se forma um triângulo retângulo e eu tenho essa distância e tenho esse ângulo, eu consigo, com uma matemática simples, seno, cosseno, tangente, né, de trigonometria, eu consigo saber qual é o lado desse triângulo, que é a distância que eu quero, né? Então, esse cateto aqui eu consigo saber qual é que é a distância para o Sol, por exemplo, para a Terra. Aqui, no caso, vai ser a mesma coisa, porque o objeto está muito longe, né? Se ele estivesse próximo, daria diferença aqui, tá ok? Bom, então, essa primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é muito interessante. Isso aí é uma foto da estrela mais próxima do Sol, que fica a 4 anos-luz, tirada à esquerda pela nave New Horizons, aquela que foi lá para Plutão, e na direita, tirada por nós. Então você vê, ó, que o céu parece igualzinho, né? Todas as estrelas parecem tão iguaizinhas, menos essa. Por quê? Porque ela está tão perto que quando eu olho com um olho, que é a Terra, e olho com outro olho, que é a espaçonave, ela muda de ângulo no céu. Tá vendo? Então todas as outras estrelas que você vê aqui, todos os desenhos, são iguais. Por quê? Porque elas estão tão longe que essa variação que existe, a gente não consegue ver aqui, porque é muito pequenininha. Tá certo? Bom, então como que se calcula isso, né? Como que faz essa conta? A conta basicamente é uma conta simples, que é você pega o ângulo em arcos segundos que ela variou, né? Que é igual a esse número aqui de unidades astronômicas, é a distância da Terra ao Sol, então 206 mil distância da Terra ao Sol, né? Vezes 1 aqui no caso D, né? Que seria a distância da Terra ao Sol e a distância que você está procurando. Isso a gente chama de paralaxe parsec. Quando você escuta a distância, são 30 anos-luz. Não, são 10 parsecs. Na realidade, ano-luz e parsec é uma unidade equivalente, você só está multiplicando por uma constante. Então, um parsec são 3,26 anos-luz. E o que é um parsec? Um parsec é exatamente um paralaxe segundo. Ou seja, um segundo de arco medido no céu de paralaxe dá uma distância de 3,26 anos-luz. Só aí você já tem uma ideia do tamanho do movimento, tá certo? Então, quais são as dificuldades que a gente tem para fazer isso no mundo real, na prática? Você pode pegar e tirar uma fotografia, por exemplo, de Próxima Centauri, e 6 meses depois tirar uma outra fotografia de Próxima Centauri. Pegar um programa como o Maxim ou como o Astrométrica e fazer exatamente a astrometria e ver quanto que ela se moveu. Qual que é o problema? O problema é que essas estrelas que estão próximas, elas também têm um movimento próprio, normalmente, muito grande. O que é esse movimento próprio? É o movimento real que ela faz no céu, não é o efeito da paralaxe, tá certo? Então, essas contas não são totalmente triviais. Por quê? Porque você tem que considerar que a estrela está se movendo. Se você simplesmente pega 6 meses depois, ela vai ter movido um ângulo no céu que não é só a paralaxe. Ela vai ter movido um ângulo que corresponde ao movimento dela também. Também o fato de que você tem algumas duplas astrométricas. Por exemplo, alguma dupla que a gente começou a ver, por exemplo, Sirius. Você pega Sirius e aquela anã branca, você vê que Sirius, o caminho dela no céu é meio torto. Então isso aí afeta a conta também. Então, na realidade, essa experiência é uma experiência que você aprende muito, né? Porque você vai ver que os números não vão bater e você vai tentar corrigir para outros efeitos que causam isso. Ora, quando a gente está falando em um arco segundo,
O que é esse 1 arco-segundo, né? Que tamanho é isso? Na realidade, para vocês terem uma ideia, um telescópio de 60 milímetros, ele consegue ver uma estrela dupla, uma coladinha na outra, com uma distância de 4 segundos de arco. Tá? Então ele não conseguiria nem ver esse movimento. Mesmo um telescópio grande, né? A gente, por exemplo, colocando um telescópio de 30 centímetros, mesmo que você pudesse abrir o olho e fechar 6 meses depois e olhar, você não ia ver um movimento, porque ele é de 1 segundo de arco, e você dificilmente ia conseguir ver esse movimentinho, ia ser um deslocamento mínimo causado pela paralaxe, tá? Então por isso que você precisa de programas especiais, tipo de astrometria, para medir a posição da estrela com precisão e calcular esses efeitos, né? A missão Gaia, entre outras que tiveram antes, né, um dos objetivos da missão Gaia é justamente tirar fotografia do céu inteiro, né, a uma magnitude muito grande, tipo magnitude 20, 20 e poucos aí, e permitindo um cálculo de paralaxe assim muito preciso. Então, com Gaia a gente consegue identificar uma estrela a 3.000, 5.000 anos-luz, coisa que com a paralaxe normal aqui da Terra a gente não consegue, a gente vai até 30 anos-luz, porque a atmosfera não deixa a gente ter tanta precisão. Então, o Gaia hoje é a maior fonte que a gente tem de paralaxe, ou seja, de medida de distância real das estrelas. A gente tem outras medidas de distância, mas elas são indiretas, né, usando outras técnicas. Essa medida é uma medida direta de distância das estrelas, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, inscreva aí no canal, né, pra gente. E se você quiser se tornar membro, a gente tem dois canais no Telegram, que a gente conversa sobre astronomia, tira dúvidas e fala sobre outros assuntos, história e por aí vai, né? Física. Então, muito obrigado.